Seja o que Deus quiser. Vamos quer dizer, esquece, vamos conversar. Ok. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do MantraCast. Desta vez a convidada é a grande Sheila Rodrigues. Olá, Sheila. Olá, Bela Mantra. Tudo bem? Tudo bem? Bem, já estivemos aqui a fazer umas filmagens que futuramente vão poder acompanhar, vão poder visionar nos canais do YouTube e do Instagram e por aí fora. E então, não podia falar de poetas que eu vi e me revi sem falar da grande Sheila. Sheila, antes de poeta és muita coisa. O que é que para além de poeta tu fazes? Acho que antes de tudo o resto, acho que sou poeta. Acho que foi a primeira coisa. Ok. Mas, bem, sou ativista, sou performer, considero-me cantadeira, uma espécie de cantautora. Mas pronto, isto são tudo definições que eu tenho que dar aos outros, não é? Que o total é um pouco indefinível, não é? Exatamente, não não te consideras só uma. Não, mas se tivesse que sintetizar numa só palavra é poeta, porque é uma espécie É a de forma, condição, não é? É uma condição. Como levas a vida. Exatamente, é uma praxis, não é? É uma... Ok, eu estive a ver na tua biografia e confesso Sim. que fiquei poesia enquanto praxis. Sim, praxis. Por acaso não pesquisei, Sim. curiosamente, mas pronto, já nos explicaste aqui. E a Sheila é precisamente isso, sentir a vida de uma forma poética e a poesia é, de certa forma, estar atento ao nosso redor. Sim. Diz-nos um pouco como é que colocas a poesia no meio da vida, da tua e de todos. Eu acho que é mais como é que eu tiro-me do caminho a mim própria de deixar de ver a poesia na vida, porque ela está lá sem dúvida e acho que é mais uma questão de não termos acesso a ela muitas vezes, porque temos outras preocupações e distrações, mas eu considero também que o que as pessoas chamam de poesia é apenas a parte registada e registável, não é? É o que nós conseguimos tirar de lá e transpor através de palavras, não é? Para esta nossa realidade. Mas a poesia, para mim, é o erótico, não é? É quase mágico, é algo que está acima da filosofia, que é, não é? E uma beleza, não é? Não sei. E nós não temos acesso a elas porque muitas vezes estamos alienados. No dia a dia. Sim, alienados em vidas pós-modernas, não é? Então achas que a vida não é só poética para ti, mas é poesia em si. E nós as pessoas estão muito envolvidas no cotidiano, para que notem essas pequenas coisas. Mas pronto, como estava a perguntar-te inicialmente, como é que juntaste a palavra às tuas várias ações que vais tendo? Para mim era sempre importante pensar, lá está, a poesia como uma prática, não é? E nesse sentido eu não queria ir direta, pelo menos, a uma poesia, como te disse, não é? Fechada nos livros e fechada nas estantes, não é? Uma poesia que ganha pó. Para mim era interessante trazer a poesia para o corpo, quer fosse pela arte performada, não é? Arte performativa. Exatamente, sim. Ou para ações políticas, também é possível fazê-lo. Ou seja, trazer a palavra para o corpo, não é? Como é que isso se pode fazer, não é? Em atos políticos, em atos poéticos, em atos performativos e é isso, e trazer essa... Ou seja, é tentar ser uma revolução, não é?
que eu acho que a poesia e que a arte deve e pode ser revolucionária, não é? Mas trazer isso para uma prática diária em que não estás encerrado num livro nem num palco e sabes que tens impacto, não é? Em tudo o que tu fazes, Sim, a daí cada se interação dizer- que tu tens, não é? Sim, é isso dizer que o lugar da poesia é na rua, Sim, porque faz parte dela. sim. Mas pronto, começamos não, Sim. começaste por identificar primeiro como poeta, mas na Sim. tua vida foi a primeira coisa pelo qual começaste a identificar-te, a identificar a Sheila, ou antes de ser Sheila poeta eras... Não, desde que eu não me lembro de aprender sobre poesia. A minha avó já escrevia poesia quando tua- eu era. Sim, quando tua eu avó era. mas publicou alguma coisa? Não, Ou também foi só sim, para a gaveta? não, exato. Ela era muito o poeta da gaveta, total, não é? Já alguma vez ela mostrou-te? Mostrou sempre, mas sempre num registro Mais muito. familiar. E não só, e meu e dela, porque somos pessoas, ainda somos pessoas. Muito convém que sensíveis. sejam-se. Não, mas sim, mas pessoas que temos a personalidade muito parecida em certas coisas e que se calhar havia espaço entre nós na família para certas coisas. não é? Intimidade. Exatamente. Que ela provavelmente não mostrava os poemas ao meu avô, A sério? nem ao resto da família, mas mostrava-me a mim, provavelmente à minha mãe um pouco. Sempre foi assim um triângulo Mas muito porque próximo. o que havia... As mulheres. Aliás, o que há de proibido na poesia para que não possas... Pronto, é uma amostra de ti próprio, uma coisa próxima, digamos assim. É, muito íntimo. Quais as não é? barreiras que tu possas ver? Por exemplo, falando de ti, Sheila, Sim. se calhar não tens as mesmas barreiras que a tua avó, como é óbvio, mas quais seriam as barreiras que podias ver na tua poesia que não podias mostrar ao mundo? Agora mostro tudo. Bela mantra. Agora mostro tudo, mas há uns anos era mesmo essa dimensão da intimidade, não é? Porque fazer poesia é expor-me-nos, não é? Expor-me-nos a um Exatamente. ponto em que fazes. Expor-me-nos, não é? Expor-me-nos a um ponto. No outro dia disse isto, na Poesia Vadia, saiu-me e fiquei com esta frase que é expor-me-nos a um ponto irreconciliável com a tal da normalidade. Ou seja, já não encaixas, não é? Já és um poeta, ou seja, já é uma condição em si, não é uma profissão, não é? As pessoas não dizem que profissão poeta. Pois. Não é? É uma ocupação, mas... Não, é uma mas condição. será que é por não dar... Nascemos assim, temos esta... nascemos para isto, não é? Alguém tem que o fazer. e para mim é mesmo uma condição, ou seja, há bocado perguntavas quando é que começa. Não me lembro quando é que começa. Lembro-me que sempre tive esta catarse antes de escrever. A minha mãe e a minha avó diz que eu tentava, não é, fazer tipo uma espécie de hieróglifos, símbolos, não é, para tentar escrever antes de escrever. E sempre tive a compulsão, é uma compulsão. Não é? De expressar-te. Sim, de terapêutico, não é? Talvez ao início, mas nunca numa dimensão de expor exatamente pela questão íntima. Ou talvez às vezes por falta de achar que há qualidade. Assim, Sim, não é? Pronto, aquela falta de eu acho confiança. que a quebra no artista, no poeta ou qualquer outro artista é quando quebramos essa barreira do ser o bom o suficiente. Ou então Por exemplo, ou de uma entrega, tipo, olha, vou mostrar. Safoda, caralho. Sim, exatamente. Ou seja, há um momento de safoda e chute no balde e vamos. do teu primeiro safoda? Talvez tenha sido mais para o lado da política do que para o lado Da manifestação. Exatamente, talvez Sim, tenha sido começaste mais no por expor, ativismo. Começaste por expor-te mais então Muito politicamente. mais, muito mais, sim, a tomar posição, não é? Mas aí não precisas de tanta confiança porque sabes o que estás a defender e não é sobre Sim, ti, não é? exatamente. Não é sobre... Estás a fazer parte de e não és a Exatamente. parte. Estás a lutar, não é? Por algo. Então, sim, expus-me muito. Mas depois comecei a trazer, lá está, a parte performativa, a parte poética também para a luta e uma coisa começou a alimentar a outra. E o que antes era um eu quase fragmentário em várias partes, a Sheila ativista, a Sheila isto, a Sheila...
começou tudo a integrar, não sei muito bem como, a nível de, já não eram mundos separados que não se tocavam, não é? E já era eu que conseguia integrar, não é, todas estas várias personagens, digamos assim, mas não sou eu, não é? Várias facetas, e conseguia... Focado num propósito e fazendo algo que dirias que faz parte de ti, porque é expressivo. Sim. Pronto, e tu começaste por fazer manifestações. Quais foram os sentimentos que te deram a coragem para envolveres tão ativamente na sociedade? Desde que me lembro, fui reivindicativa. Desde que Sempre me a lembro, querer marcar a posição. Sempre. Eu lembro que a primeira marcha que eu fiz, não estou a brincar, foi na primária, tipo, com outros miúdos, tipo... Organizaste Sim, o meu primeiro crush foi o Che Guevara, tipo, eu pedi aos meus pais para ver um documentário dele há 5 anos, tipo, ou seja, estas coisas eu acho que nascem connosco e nós vamos, ao longo da vida, afastando-nos delas, não é? No meu caso foi preciso, por exemplo, eu não estava tão organizada no ativismo, mas ia a muitas manifestações, mas não estava organizada, não é? Nas organizações, nos coletivos, até reuniões, etc. Ia com Diz lá só. ia lá, não é? Como vão tantos e como é tão necessário, é? Que continuem a vir, é? Claro que sim, é precisamente isso. É isso, tipo, continuem a vir, mas não estava, ou seja, não estava no outro lado, não é? No lado de fazer, de planear, e depois tivemos uns anos mais difíceis, todos nós, a Troika, etc. E na minha vida pessoal também, uma altura em que, lá está, que estava a afastar-me destas minhas da nossa essência, da essência... A raiz, sim. Exatamente. E só depois de quase, perder esse contacto e passar mal, adoecer e ter que, tipo, ir buscar tudo, não é? O que tinha, andado a afastar-me durante anos. Reprimido. Aí sim, volto, mas quando volto vou para organizar, vou para, não é? Tenho ali uns anos que estou mais desligada da cena política, mas quando volto com uma força enorme, não é? De saber quem eu sou, porque é que eu estou aqui, o que é que eu tenho a fazer. Mas pronto, foi preciso antes, como eu costumo dizer, ir ao tapete. Temos que ir todos, eu acho que nós especialmente... A vida é cair. Não, aliás, claro, a vida acontece quando e o levantamos. poeta, não é? Ou seja, nós nós sentimos as dores da humanidade e temos que traduzi-la, não é? De alguma maneira. Mas o poeta é isso, não é? Quem escreve, na verdade, até podemos levar isso para a prosa, mas na poesia especialmente, não é? Nós vamos aos sítios que são comuns, não é? Quando falamos de amor, de dor, vamos a esses, tocamos nesses sítios que são comuns a todos nós, não é? Mas eu acho que nós, pela forma, é isso, pela nossa condição, a forma como estamos disponíveis ao amor, à vida, à dor, à alegria, a tudo mais, e especialmente quando o fazemos mesmo conscientemente, não é? Que é o meu caso, quero fazê-lo, não é? Quero fazê-lo assim, com intensidade, com verdade. Com sofrência! Sim, estás a ver? Sim, estamos cá para isso, gente! Mas pronto, a parte da manifestação vem sim. mesmo ao querer se sentir presente quanto ser humano, ao ser humano, exatamente. Que está vivo na altura mais crucial do planeta e da humanidade, não é? Sim, e o sentimento da repressão talvez terá sido uma das forças que te levaram-te a manifestar-te. Também, claro, sem dúvida. E também muito terapêutico, não é? Eu comecei a fazer... Já agora, só uma... Sim, claro. Com certeza. Oh, desculpa, interrompi-te, Sheila. Continua, desculpa. Não, ia só dizer que, sem dúvida, o que tu estavas a dizer, que comecei a fazer ativismo organizado em feminismo e, sem dúvida, foi na sequência, né, de uma série da consciência de uma série de agressões, né, de uma série de violência, repressão, o que tu possas chamar, e uma resposta natural de, então, ok, bora fazer qualquer coisa quanto a isso. E começa por aí, mas depois, como tu sabes, espalha-se, porque nós somos companheiros, também, né? Exato, mas espalha-se para toda outra cena, que é, lá está, sou ecofeminista, então, para mim, o corpo da mulher, o corpo da terra, é tudo, é toda uma forma de ver, de estar na vida, né? E daí que somos anti-mina, como sabes, no trabalho que temos feito juntos, que já vamos lá depois, não sei. Sim. Mas pronto, era mesmo para dizer isto, foi a porta de entrada, foi feminismo, foi a luta das mulheres. Não é? Sim, a luta contra a repressão. Sim.
a repressão, E injustiça, no geral. a né? injustiça. A injustiça ou a repressão leva-nos a vários sentimentos negativos. Nomeadamente uma delas a raiva. Sim. Ah, Supostamente. achas que a raiva é um sentimento justificável? Eu acho que, para mim, a raiva é uma resposta natural do ser humano quando o ser humano é exposto à injustiça, à agressão, à opressão, etc. Raiva não é ódio. Ódio, sim, é algo que Mas lá está, não eu entra, disse raiva né? porque é algo Sim, exato. mais descontrolado. Ódio é algo que nem sequer entra no meu... Não. Pelo menos não quero, faço tudo por Exatamente. não viver perto sequer de pessoas que cultivam, não é? O ódio, sequer. Luto contra elas, aliás, não é? Os fascistas, etc. São um discurso de ódio. Enfim, a raiva não. A raiva, eu acho que há uma dimensão sagrada da raiva. Por exemplo, vou-te dar um exemplo, quando Jesus Cristo, não é, pega no chicote e entra pelo templo adentro e parte o templo todo, porque lá dentro está-se a fazer negócio, dinheiro. Espera aí, eu não estou a recordar Sim, dessa história. sim, malta. Jesus essa Cristo fez isto! Essa é a parte mais que fixe. grande animal! É a parte mais... é isso, a parte mais interessante para mim da história. Ou seja, há uma dimensão que é isso, que... ou seja, e também não acredito em renegar emoções ditas negativas. Elas têm que ser mastigadas dentro de nós, porque reprimir raiva e fazer de conta que está tudo bem também não nos tem feito historicamente bem, não é? Então a raiva ela existe e para acho mim. que o mundo, desculpa, Não, claro. o mundo é precisamente está-se a levar um caminho tão violento porque há muita coisa reprimida. E a bolha, principalmente nos tempos de hoje em dia, diz, Posso? continua. Não, ou seja, a raiva, não é? Sim, Que a responde a raiva minha é pergunta. mesmo basilar no meu trabalho, amor e raiva, não é? Que é tipo um lema de um Eu dos sei que coletivos sim. que eu faço Não é- parte, não é à toa que eu Extinction faço. Rebellion, porque até um certo ponto a raiva, quando direcionada, é amor. Porque ainda quer dizer que, olha, não desististe, não desististe da pessoa, não é? Ou do que quer que seja que está a dar raiva, simplesmente estás tipo. É isso, há linhas vermelhas, há atitudes, há coisas que não podem passar e que tu sentes isso dentro de ti, não é? E é daí que vem esse fogo, não é? Esse fogo da raiva. E agora, tudo é o que é que tu fazes com ela, como é que tu direcionas esta raiva, não é? O que é que tu vais fazer com esta raiva? Porque ela pode consumir-te Daí, ou tu podes fazer algo com ela. Eu o que fiz é política e poesia. Quando é direcionada, a raiva é justificável. O como, não é? Como é que direcionas para como, em que, Sim, no teu sabes? caso, pegando no exemplo das Sim. manifestações, isso vem da repressão, de uma raiva reprimida. E falando em manifestações, uma manifestação só vem de um ser ativo. E hoje em dia vive-se muito numa sociedade que é passiva, Sim. que espera as coisas acontecerem. E pronto, diz-me o que é para ti ser um ser ativo e qual é a sua importância. Um ser ativo. Então, um ser ativo. Nós. Para mim, um ser ativo é o Sim. que desencadeia, Sim, sim. não é o que é sim. desencadeado. Sim, não, porque imagina, eu detesto dizer que sou ativista, mas eu tenho que ter alguma palavra para descrever o que eu faço, porque ativistas somos todos, por ação ou inação. Então, para mim, o basilar é ser ativo antes de mais é ser consciente. Se tu não estás consciente, tudo o que tu faças, a partir do momento em que não estás consciente, não é? Não vem desse sítio e não é isso. Não tens consciência do impacto que tens ao fazeres e ao não fazeres, não é? Ao deixar passar ou não deixar passar. Então, tudo para mim, na política, na poesia, como ser humano, mais uma vez, o ponto mais importante é a consciência. É termos consciência do que nos estão a fazer, do que nós fazemos aos outros, não é? Qual é o impacto que temos na vida dos outros, ou na terra, ou no, não é? Se não estamos conscientes,
nem de nós, nem do nosso lugar numa comunidade, nem do. Não há nada, não é? Sem consciência é a tal vida alienada que tu falas e que não estou a julgar, eu também conheço essa vida, não é? Conheço as dores dessa vida, daí Quando eu digo alienado, não é. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que ser poeta, obviamente. Claro que não, mas nem toda a Mas gente o tem alienado que estar num trabalho que não gosta, para pagar uma casa que não gosta assim tanto, não ter tempo para as coisas que gosta e para as pessoas que gosta, chegar a casa cansado e só ter cérebro para ver Netflix. Ninguém quer, não é? Não, a vida efetivamente não. Acho que não foi desenhada para ser assim. Quer dizer, foi, mas não naturalmente, por pessoas que não querem o nosso bem. Pelo capitalismo, filhos da puta! Exatamente, pela classe dominante, o que tu lhe queres chamar. Por alguns, não é? Por alguns, todos estamos nesta situação agora. E é isto, Alameda. É isto, a nossa vida. É importante mas ser com alegria, ativo. hein? Mas É com importante, alegria. sim. Resumindo, é importante ser ativo porque ser ativo é ser um ser consciente. Tudo, sim, ou seja, a tua consciência é que te vai ditar daí para a frente tudo o que tu fazes, não é? Mas primeiro tu tens que. É isso, estar, não é? Estar presente no teu tempo, no tempo que tu estás a viver, no sítio onde tu estás a viver, com as pessoas com quem tu estás, tens que estar presente, não é? Tens que estar consciente, tens que pensar as coisas, sentir as coisas. E lá está, e muito do nosso mundo não está feito para. Não temos tempo para pensar as coisas, sentir as coisas. Estar com as pessoas. Falando de sentir e manifestação, nós estamos os dois incluídos. Aliás, eu juntei-me. Eu convidei-te para fazer um poema. Sim. Mas sim, foi lindo. E viva! Mas o que eu queria falar era como é que começou. Falo das minas, sim. Minas não. Do processo Minas, exatamente. Sim, começo então por apresentar o Minas Não, que é um projeto da Sheila contra a minerização. Não da Sheila, é um coletivo. Um coletivo em que a Sheila está e aqui eu estou. Mas obviamente cada um tem o seu grau de importância. Eu agora. Todos são importantes! É verdade. Mas pronto, começaste. Estiveste muito antes de mim e de certa forma estás muito mais em volta porque estás mesmo no embate. Estás na linha de frente. Vamos estar. Sim, mas o Minas Não começou a partir de que decisão? Do governo, no caso? Sim, olha, se calhar é importante, imagina, o Minas Não é algo bastante recente, mas com pessoas que já estão a trabalhar nisto há algum tempo. Eu, por exemplo, no meu caso, soube disto em 2018, por estar muito próximo de Gerês, procurei saber mais, percebi o perigo que ia ser. A gravidade. Exatamente. Mas diria que desde agosto passado é a altura que estou mais envolvida diretamente, embora já fizesse esta luta dentro do coletivo onde estava, Extinction Rebellion, que é um movimento internacional, não é, ecologista, e já tinha estas preocupações, não é, da antimineração, anti-extrativismo, direitos de território, nomeadamente até com causas indígenas, etc. E claro, e não me fazia sentido estar a trabalhar por defender a terra na Argentina, no México, onde fosse, Papua Nova Guiné, e realmente depois ter uma ameaça a esta escala que estamos a ter agora em Portugal e não fazer nada, não é? E quando porque isso vem ao encontro de uma realidade que, aliás, toda a gente que na nossa sociedade sabe que há uma escassez cada vez maior de recursos no geral, nomeadamente recursos de coisas que nós utilizamos todos os dias de uma forma inconsciente, lá está. Exato. E que leva a essa escassez e leva a atitudes que não têm cabeça nenhuma. Como matar-nos a todos através da contaminação dos nossos solos e a destruição de tudo o resto. Sim. Para ir em conta a uma necessidade global, por assim dizer. Mas é falsa, não é? Ou mesmo que isso fosse verdade, não é tudo assim. Ou seja, isto para quem possa não conhecer tão bem, o lítio, não é? Que é um dos minérios
que propõem que seja explorado no nosso país, supostamente é uma alternativa, não é, aos combustíveis fósseis, nomeadamente petróleo, carvão e gás. E dão-nos esta falsa solução, não é? Dizendo que as emissões vão baixar por causa disto. Mas isso é absolutamente erróneo, ou seja, só na produção, na distribuição, etc. Do que seria, no máximo, 15, 30 anos de lítio para o mundo inteiro, ou seja, não é solução nenhuma. Tens mais 15, 30 anos deste tipo de civilização que vivemos agora. Sim, a não agora. ser que quem mande seja espera que isto vá para o caralho. Não, neste momento é daqui a 20 anos, não é? Mas a questão é essa, é que sabem, não é? Eles sabem. Eles sabem. Isto é prolongar o capitalismo a todo o custo, basicamente. E não só, é um golpe de marketing, porque neste momento falamos de hidrogênio, não é? De hidrogênio verde, do lítio, do urânio, ou seja, basicamente os mercados estão a discutir entre si, não é? O que é que vai ser a nova solução. E a nós calhou-nos, como a Sérvia, como outros países, calhou-nos ter estas reservas de lítio enormes, não é? E basicamente, então, para saciar, não é, o parque automóvel do eixo franco-alemão da União Europeia, vamos ter financiamento europeu, não é, com a autorização do governo português, e vamos ter a entrada destas empresas transnacionais, não é, algumas australianas, etc. E desculpa, a destruir... essas decisões todas foram tomadas numa altura que Já por até dois parece que foi governos. propositado, não é? Pelo menos aqui Eu acho que é uma lógica de lucro. em Portugal. Gilson. Ou É uma achas lógica. que já Não, vem ou de muito seja, antes? é isso. Ou seja, havendo estes recursos. Não, mas não eu estou a é? dizer a oportunidade, o começo no. Mas pronto. Eu acho que é uma questão de lucro. Se fosse outro. Porque, vejamos bem, falamos de lítio. Não é sobre lítio, é sobre um plano de. Não é? Um plano de exploração para 30 minérios diferentes, em que o lítio é dado como uma desculpa, não é? Para a exploração. Mas a verdade é que as pessoas têm que pôr na cabeça que os seus sítios de serra, os sítios onde é provavelmente a avó, etc. Nós vamos ter um país de mineração se isto for para a frente. Não vai ser o mesmo país. Acabou. Não vai ser o mesmo. E infelizmente ainda não chegou à consciência, não é, das pessoas o que está em Por causa. isso que é necessário falar. É preciso falar. É preciso falar, é preciso levar as pessoas à montanha e elas lembrarem-se. Que existe uma montanha e um Exato. sítio. E que existe. E de onde é natural. que vem a água? Exatamente. E de onde é que vem a broa? E de onde é que vêm É os que, pronto, alimentos? E de eu onde é que... principalmente interessei-me nessa luta porque é uma luta que interessa a toda a gente. Exato. É uma luta que defende a vida Todos. acima de Exatamente, exatamente. tudo. Porque E o que enquanto está em jogo ativista, é isso que eu faço. e há É a pessoas vida. que mandam em nós e que não têm consciência ou pelo menos têm um desprezo pela vida. Desprezo pela vida. É que é a única Sim. solução porque são Sim. pessoas que estudaram, são pessoas que sabem o que estão a fazer. Mas não sentem, Gilson. Eu acho que não. É isso. A questão é, se isto fosse um problema apenas de educação, não terias, lá está, estas elites que são extremamente bem formadas a tomarem este tipo de decisão. É um problema mais profundo, a meu ver. Mas temos uma vantagem que somos mais. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas temos que trabalhar muito, não é? Em nós próprios e em E o como trabalhar muito nos damos uns com os outros para chegar a isso, sabes? Esse é que é o cerne está em Sim. como é que nos damos uns com os Mas, outros. o Minas e não connosco. começou Sim. em meados de 2018. Agora, não, a luta anti-mineração, que tem anti-mineração, muitos sim. coletivos, Sim. que tem muitas. Mas que começaste por fazer parte foi em meados de 2018. Eu já fazia, no Extinction Rebellion, portanto eu diria 2019. Depois, no ano passado, desloquei-me a primeira vez, descentralizei-me, não é? Para Covas do Barroso, para entender a luta um pouco melhor, num acampamento que foi organizado por outras pessoas, que foi bastante bom, e desde aí já fui várias vezes, com várias organizações diferentes também. E entretanto surge o Minas Não, que é outro processo, não é? Dentro desta luta, e que até agora pelo menos está a tentar mobilizar as pessoas, não é? Nas cidades para esta questão, mas temos neste momento um quarto do território nacional ameaçado e não estamos a ter Só, nas notícias só se... exato, e não, esta verdade não chega às pessoas, não é? Então o nosso papel neste momento é muito informar, não é? E lá está, consciencializar as pessoas para
para isso, e mais do que isso, também ir buscar pessoas que se queiram juntar e que queiram dizer, lá está, agir. E o Minas não foi então formada em 2020? Ou... Sim, ou seja, já tinha pessoas do Minas não a trabalhar este tema noutros coletivos, mas começou no início deste ano formalmente, digamos assim. E já fizeram até agora algumas manifestações? Algumas, queremos fazer mais, e eu também quero fazer noutros coletivos, e se possível juntar tudo, não é? Fazer coisas com outra dimensão, mas sim, o trabalho não acabou, não é? Temos muito, aliás, pelo contrário, os próximos meses têm tudo para a situação agravar-se, e então temos de nos preparar. Sim, sem sombra de dúvida. Mas pronto, Sheila, Sim. Continuando a nossa aventura Sim. no mundo da poesia, Sim. Fala-me da tua opinião sobre a origem da inspiração. O que é a inspiração? Um sentimento ou uma fórmula? Se tivesse que escolher entre os dois, um sentimento. Mas para mim é mais uma descarga. Uma descarga, não sei, superior, é a tal coisa das musas, não é? Que diziam antigamente. Não, nem considero que seja meu, que me pertença. O momento de inspiração vem. Mais uma vez, temos que estar disponíveis. Somos nós que muitas vezes não nos interpomos e não deixamos que ela venha, que ela chegue, não é? Mas é muito, para mim não é uma fórmula. Não é, de todo. Pois são momentos que nós vamos. Mas como é que percebes esses momentos? O primeiro verso ou o segundo, mas o primeiro verso é uma dádiva, é uma voz que vem, não é? Sendo tu uma pessoa que está envolta em tanta coisa, Sim. Como é que percebes que há coisas que valem a pena registar isso? Lá está porque é isso, porque há uma grande diferença entre este primeiro verso e o segundo que me é dado, que eu sinto isso, e com o resto, que é, como dizia o José Régio, é suor e trabalho, não é? Aí pode haver um quê de fórmula, mesmo assim para mim não é. Porque eu sei que preciso estar no mesmo sentimento em que estava, não é? Quando vem esta descarga inicial destes dois versos e eu, ok, tenho que registar isto, não é? Porque para mim é uma voz mesmo muito diferente do resto de que tu possas ter da tua voz, dos teus pensamentos normais, da tua rotina. É algo distinto, não é? E eu percebo que é a minha voz poética, ou seja, que é ok, agora é tipo aquele... uma voz da tua ok, cabeça é agora, que é agora, claro, temos tem uma tantas, cadência ligeiramente temos diferente. tantas. E faz, ai. Imagina a pessoa, Oi. temos tantas, não é? Mas é quase uma coisa mais solene, não é? Mais que isto é importante, sabes? Uma espécie de sagrado. Sim, mais uma vez. E estivemos a falar um bocado e tu disseste que Sim. percebes que é uma inspiração até nos momentos em que não é suposto. Sim, quem nunca? Quem nunca? Depende das fases, não é? Há fases em que a inspiração foge, há fases em que a inspiração, como eu te disse, olha, não conseguimos tomar um banho tranquilamente, porque é bem no meio de uma... do banho que te vem uma grande ideia, ou em outras situações. Ou seja, já tive em N situações. O clássico, como falámos, os transportes públicos, quem nunca, não é? Exatamente. Em cima de uma cadeira num restaurante clandestino, assim na parede. Pode acontecer, não é? E pronto, e também as pessoas que me conhecem e costumam, eu ponho-me disponível a essas situações também, não é? Na vida. Pões-te a jeito. Olha que eu sou feminista dela mãe. Como assim? Essa expressão. Peço desculpa. Oh meu Deus. Olha o que é que tu foste dizer. Não, estou a brincar. Não, sabemos. Não, mas isso é outra coisa que quem nunca, não é? Ou seja, eu pelo menos, eu não controlo quando é que vem a voz. E às vezes basta registar este momento inicial para depois eu poder revisitar e saber o que é que eu queria dizer com aquilo, fazer com aquilo. Mas há que registar aquele primeiro, segundo
verso para depois poder voltar lá. Quando estiver mais ou menos naquele sentimento, volto lá, revisito aquilo, E continuo. remontando, revisando Sim. a inspiração, Sim. qual será a tua palavra-chave? Uma palavra que desencadeie. Desencadeie. Pá, é mesmo difícil uma. Eu, no meu caso, por exemplo, a chuva, o mar. Eu diria, sinceramente, lua. Talvez então. Lua. É possível que É um seja... elemento que em ti desperta. É uma beleza na noite, não é? Na noite escura. É uma... É como eu, inconstante. Poetry with Sheila Rodrigues! Estou mesmo a sentir. Mas já vi que é Isso mesmo é- verdade. Pronto, é inconstante. Vai mudando. Sheila, olhando para objetivos, sentes-te a quantos passos dos teus objetivos? A poucos de alguns e a muitos de muitos. É mesmo isso, ou seja, Ou seja, por exemplo, estou prestes a cumprir assim, um sonho de muito tempo, que é tentar ter um pouso num sítio mais calmo, que me permita dedicar-me ainda mais a tudo o que estivemos a falar até agora. É um objetivo de uma miúda que aos 18 anos disse: quero vir para aqui viver, depois mais tarde diz: quero vir defender esta terra, e agora vai para lá viver. Então é o fechar-se de um caminho, mas abrir-se toda uma nova, não é, experiência, sem nunca deixar as conexões que tenho e que preciso de manter, não é, na cidade, e o trabalho que tenho que fazer, não é, na cidade. Mas isso é assim algo que está muito, muito próximo e com alguma excitação e ansiedade e nervos e tudo mais, mas vai acontecer, não é? E espero que seja muito, que dê frutos. Mas há outros objetivos, não é? Um poeta normalmente quer fazer um livro, mais do que um. Sim, falaste que estás a fazer uma coisa que o teu eu passado quereria fazer. Sim, muito, muito. Dirias que a pessoa de hoje em dia era a pessoa que tu vias há 5 anos atrás? Eu diria que eu sou a pessoa que eu tinha medo de ser há 5 anos atrás. Isso traz-te calma. Sim. Sim, porque já passei essa barreira de... Havia algumas partes do que eu sou hoje em dia que eu tinha mesmo receio de as admitir e de as assumir. Publicamente, ou para mim própria, talvez também. E depois de passar essa barreira de, ok, aceitar, sou assim, e mais do que isso, gostar, não é? Aprender a gostar dessas coisas. Dirias que as tuas várias facetas vieram dos vários sítios onde tu te veste? Porque sendo-te uma pessoa que busca coisas, que busca respostas, já estiveste em muitos meios. Sim. E gosto. E gosto de me dar qual com foi- todo o tipo de pessoa, ou seja, Mas, das ruas do Intendente às ruas de uma aldeia perdida no monte. alguma vez sentiste longe de casa? Ai, realmente. Quase sempre. Né? Quase sempre. Toda a minha... Olha, quando comecei a declamar novamente, e o poema que acabo por declamar mais e que as pessoas gostaram muito, pessoas até que não... Porque é muito simples, até pessoas que não gostam de poesia, supostamente, que eu acho que toda a gente gosta, não conhece a poesia que gosta, mas é a casa, não é? Para mim a casa é outro... Se
calhar em vez de lua podia ser casa, hein? Mas não, acho que é a lua mesmo. Mas é outro tendão daquilo, eu diria, na minha vida, esse sentimento ou não de casa, e também a transformação, ou seja, eu sou a minha casa, eu tive que aprender isto, não é? Mas então Várias como é que- vezes, muito cedo, Ok. eu tenho que ser a minha casa, Já onde eu se- estou eu tenho que estar bem. Sentiste várias vezes fora até te perceberes onde é que está o dentro. E é um processo. Vais percebendo. Nem sempre estás bem em ti, não é? Nem sempre estás em casa contigo próprio. E nem sempre, claro, o ambiente também proporciona esses sentidos ou não em casa, não é? Mas essa busca pela casa, a casa interior e a casa exterior, é algo que é constante nos meus textos, na minha poesia, nas minhas performances, e daí que este salto que eu te estou a dizer, esta busca de casa, não é a casa, não é, da minha vida, que eu hei de lá ficar para sempre, e ter lá o meu espólio e a minha biblioteca. Não fales Não à é. toa. Estou a dizer, não, estou a dizer que não é porque sei Ok, que já tens aquilo está lá. garantias. Exato, aquilo vai Não ser dá, uns Sheila. meses, e não dá, Gilson, não dá. Mas isso, opá, é um grande passo para... é isso, até tu encontrares um lugar, não é? Em que tu estás bem, o sítio está bem quando tu estás lá, etc. E essa busca, não é? E essa busca para mim nunca foi linear, a busca desta casa, não é? Pronto. Mas emocionaste-me um bocadinho, essa coisa porque eu tive que responder, não é? Pá, sim, quase sempre sinto-me fora de casa, é a busca. Eu estou sempre na busca da casa, ou de perceber, ok, eu sou a casa. Mas tens que te ir lembrando, Pois porque, não é constante. Porque nós perdemos sempre Claro, nas estradas. claro. Mas também é aí que descobres Junto um a- monte de coisas interessantes, exatamente. é quando te perdes. O que é que dirias que a tua maior falha te ensinou? Sem falando nela, o que é que ela ensinou? Ainda me ensina, acho eu. Mas... é isso, quase a humildade, é isso. E quando pensas, e isto no meu caso, e quando eu penso que já aprendi tudo o que tinha a aprender sobre humildade, às vezes é no sentido de não ter que ser, não me obrigar a mim própria a ter uma reação para tudo e no sentido de aceitar as minhas limitações e respeitar até mais as minhas limitações e não me desgastar completamente em situações, circunstâncias, etc., que eu não posso controlar. Acho e que que o eu não... sentimento maior foi de foco ou canalização. Como assim? Falaste que deu-te a humildade que necessitas na vida. Mas para além da humildade também deu-te o foco em saberes o que é que vale a pena ou não. Talvez não seja foco, mas é isso, estar mais e mais responsável e consciente pelas minhas reações. Daí a Porque humildade. é isso, há coisas que eu nunca vou controlar. humildade para Estás a aceitar. ver? É isso, há coisas que eu não vou controlar, que eu não vou. Agora, a minha reação eu sou responsável por ela e eu não posso, por muito que a raiva seja justificada, não é? Em certas circunstâncias, lá está o como, não é? E muitas vezes onde falhei foi isso, foi onde me desgastei, onde me preocupei demais e onde passei um limite, não é? E então respeitar esses limites, saber que não é preciso ter resposta para tudo e na hora e muitas vezes é isso, aceitar as condições, as cartas que a vida te deu, não é? E saber a diferença, não é? Saber quando é que é isso, quando é que vale a pena ir a jogo, quando é que vale a pena lutar e quando vais estar a lutar contra ti próprio, se avançares, não é?
facto a vida ensina-nos muitas coisas É. e a humildade será, talvez do pior venha o melhor, porque eu pelo menos eu vejo alguém humilde, alguém consciente, porque acho que também isso é o que a humildade traz, a consciência de não estarmos sozinhos. Ok. Poesia. Sim, dos projetos que vais fazer no. Tudo. Sim. Mas de certa forma encontraste uma paz nisso tudo. Estou a encontrar, não encontrei. Mas estás a, pelo Estou a menos, tentar. a encaixar as coisas, pelo menos Sim, a esse sim. sentimento Tentar e por integrar. isso que estás ansiosa, no entanto, Tentar integrar, porque não. feliz porque estás a conseguir fazer. Isto se fosse em videocast era Os meus olhos expressivos. mas pelo menos Sim. é o que parece. É uma tentativa, não é? De integrar e de me integrar num estilo de vida que permita, não é? Estar na cidade sem estar sempre na cidade e continuar a trabalhar à distância o que é possível, mas estar lá integrada nesta tal. Sabes, porque muitas vezes somos ativistas pela vida, ecologistas, como tu dizias, mas não temos contacto com o que estamos a defender. Sim. Eu acho que faz muito essa parte, mas lá está o. E muda tudo, e muda absolutamente tudo. Tu defenderes a vida. Sim, mas- desde a calçada de Lisboa sem um contacto com a natureza, não é? Que é o que é, e com outras formas de vida, e fazeres lá nadar no rio que querem destruir, não é? Ou seja, isso também é trazer a luta para o corpo, não é? Mais uma vez, as preocupações para mim são sempre as mesmas. É como é que eu estou a ser este poeta à solta no mundo que se quer cumprir, como dizia Agostinho da Silva, não é? Ou seja, isso para mim é a grande preocupação. E para mim, o meu ser não é um ser social, logo eu tenho que ter uma intervenção social, política, poética, não é? E tantas outras, criativa. Tenho que ter e dá-me alegria, não é? Fazê-lo. Podia não dar, mas dá bastante. Esta pergunta, já fiz essa pergunta a mais pessoas e perguntam-me sempre mas eu vou morrer? E a pergunta é como gostarias de ser lembrada? Não falando da morte, mas da lembrança. Eu acho que gostava que me lembrassem como uma pessoa com quem era seguro ser-se livre, ser-se a sua essência, como se fosse uma criança, como se fosse possível brincarmos juntos. Isso era, acho que é o que eu, tanto para alguém que não me conheça como para alguém que me conheça, é isso, que as pessoas estejam quase certas que era seguro estarem livres ao pé de mim. Isso é um espaço sagrado de liberdade. É isso. Foi uma ótima pergunta. Fizeste-me pensar, vê lá, mano. Mas se não fosse o E contrário. sentir, imagina. Mas essas coisas andam separadas muitas das vezes. Eu faço para que andem juntas. Mas muitas vezes andam separadas, mas tentamos que andem juntas, até porque é bom que elas andem de mãos dadas, não é? Que o sentir e o pensar sejam quase uma coisa orgânica que um não choca com o outro, mas muitas vezes sabemos que sim, que choca, não é? Mas também... Acho que é do veneno da vida que nós levamos. Não só, também... A vida que nós levamos não veio do nada, não é? Foram pessoas a criá-las, então... Exatamente. Mais uma vez, temos que ter uma consciência do que é que nos trouxe até aqui. Não é? Eu acho que é o contacto com a natureza que... Aliás, falando na origem do humano, eu vendo a história da mesma, até tenho dúvidas se foi algo natural ou artificial, ou seja, uma coisa externa.
porque tu olhas para o ser humano como ser vivo Sim. do planeta Terra Certo. e olhas para um golfinho Sim. ou para uma formiga. Sim. Porque é que outras duas espécies não estão a foder tudo o resto? Epá. Porque pertencem a onde estão. Epá, mas aí estamos ser a esquecer, humano- espera, estamos a esquecer todo um conjunto de povos que vivem integrados no ecossistema. Ou seja, aí estamos Mas só a porque é que são uma considerar. minoria? Pois, temos que sim. olhar para as vidas destas comunidades e Ok. perceber o que é que eles têm que nos falta. Porque é que eles não têm depressão? E nós temos. E temos tudo. Temos tudo! Não há depressões em tribos? É quase. Não. Ou seja, é uma Por doença acaso já- endémica do Ocidente, a depressão. Sim. À Quanto escala, mais, pelo menos. ou seja, À e quanto escala. mais os níveis de vida sobem, mais. Ou seja, porque há um buraco existencial, não é, no ser humano que tem que ser preenchido e nós tentamos preenchê-lo com. Toda a história do consumo, não é? O consumo é isso, bora consumir, bora. Mas estas pessoas estão bem, não precisam de Netflix. Estas pessoas estão integradas no seu ecossistema, estão integradas na sua comunidade. Não vamos aqui romancear, não é? Que têm vidas perfeitas, nada disso, mas podemos aprender algo, não é? Não temos que agora imitar de todo, não é? A vida que os povos originários assim tenham. No entanto, podemos sim descolonizar-nos ao ponto de perceber isso. Olha, se calhar a vida é assim aqui, porque o Ocidente, não é? É aqui no Ocidente ou nos países ocidentalizados, porque há toda uma história para trás, não é? De o que uns às vezes chamam de progresso, outros chamam de opressão. Depende muito de que lado da história é que tu estás, não é? Então. Perdi-me. Estávamos a falar do ser humano estar descolado. Pelo menos eu estava a falar disso, Sim. do ser humano Eu estar não acho que descolado seja todo o ser humano. com a realidade por não pertencer a este meio. Ser Não, o ser humano isolou-se da natureza, ou parte, uma parte que depois se tornou a parte dominante e que fez esta narrativa dominante, que é a que nós estamos a viver hoje, separou-se da natureza, disse que não, estamos acima disto, estamos acima dos animais, estamos Sim, acima dos... eu tenho esta ideia porque de separação, mas por acaso falaste de um ponto interessante dos povos aborígenes e originários, sim, indígenas, exatamente. Mas será que esses povos sempre foram distantes ou distanciaram-se? Bem, há alguns que querem manter a distância, não é? Nós sabemos que alguns, quando há contacto, eles tentam que não haja, inclusivamente, enfim, já algumas pessoas perderam a vida a tentar contacto quando eles nitidamente não querem contacto. Mas eu acho que tem mais a ver com a própria conexão que as pessoas têm com a Terra, não é? Quando os europeus, por exemplo, chegam à América do Norte, não me lembro de tribo em específico. Então, sim, quando os europeus chegam à América do Norte, já não me lembro que... Ou seja, num destas histórias de contacto entre o europeu e o indígena, sei que era uma tribo da América do Norte, há uma interpelação do género: então, mas vocês não se sentem mal em deixar para trás a terra onde os vossos avós estão sepultados e vocês não têm conexão com os rios de lá e não... Ou seja, onde há este tipo de relação integrada no ecossistema e da comunidade, e comunidades pequenas ou não, que depois têm trocas entre si, não importa, o que é comum a todas é que existe um sentido da terra ser sagrada, não é? Do mar, do ar, dos animais, de tu não estares fora, não estares acima, mas estás dentro de uma rede, não é? Que nós podemos chamar de vida, vá, e que tu dentro desta rede, não é? Sabes o papel, não é? Sabes o que é, por isso é que dizem os guardiões da floresta, não é? É isto. Ou seja, sabem o sítio onde estão, sabem quais são as árvores, sabem viver, não é? Ali, naquele sítio específico. Chegas aos Inuits, não é? Aos Esquimós, sabem viver ali na neve com aqueles... Não é? E têm gosto com aquilo, a cultura deles é sobre aquilo, então é sobre essa ligação à terra. E mais uma vez, daí eu dizer que tudo está ligado na minha vida, e eu tenho feito por isso. A luta lá em cima, não é? Das pessoas com quem me dou no norte, ou não só no norte neste momento, mas no norte, a luta delas é essa, é a luta da terra delas, não é? Da terra onde elas vivem, de onde plantam e comem. Da memória.
E da memória, exatamente. Sim, E da tocando memória. na memória, eu li na tua Sim. biografia que parte do teu ser é, como é que é? Qualquer coisa, memória. Está-me a faltar a primeira palavra. É fazer a memória, não é? Do momento, fazer a memória do que... Peraí. A importância da memória. Sim, é muito importante. Sim. A memória Principalmente coletiva é muito importante. preservá-lo, sim. Sim, Porque de certa forma é isso que nos faz humanos, a memória. sim. A memória, a história, o Eu não sou um saber, bom não é? exemplo, mas porque eu tenho uma memória de merda. Mas não achas que o ser humano, de certa forma, está-se a tornar cada vez com menos memórias? Porque somos invadidos por tanta informação que esquecemos das informações que são importantes. Sei lá, às vezes estamos tão preocupados em criar memórias, não é? Todo o Instagram é isso, não é? Estamos tão preocupados em criar memórias que nem vivemos o momento que depois sim seria uma memória, não é? Estamos constantemente no registro, e não a criar memória, não é? A fazer memória. Que são dois pontos de vista diferentes. Tu podes fazer algo que se torna memória, é memorável, não é? Dizem, fizeste algo memorável. Ou não, pode ser mais este lado que tu estavas a dizer antes, que é mais o de conservar, não é? Tudo que veio até agora, toda a memória, não é? Coletiva. E a memória coletiva é o que nos depois permite, não é? Saber onde é que estamos na história, quem somos nesta história, ou quem escolhemos ser também nesta história, não é? Sem memória coletiva, os povos perdem a capacidade de lutar porque perdem a sua identidade, sem memória não há identidade, não sabes quem és. Então, a memória para mim é mesmo importante e eu fazer memória, não é? Eu deixar memória. Eu acho que todo artista, não é preciso ser poeta, mas todo artista, é isso que nós fazemos, não é? Também criar memória do momento que está a acontecer, não é? Da atualidade. Não, se não somos, eu não acredito numa arte desligada do seu tempo, do que está a acontecer, não é? Para mim isso não é quase um desrespeito ao papel que nós temos que assumir mais uma vez, e que temos medo às vezes, normal, mas que temos que assumir, não é? Se temos vozes, se temos, não é preciso ser vozes, corpos, etc., que têm algo a dar, não é? À humanidade, porque é isso, a partir do momento em que pomos cá fora, eu acredito que já não é nosso, não nos pertence. E vai em conta a minha pergunta. Sim. Aliás, estás no centro quando a palavra importa, ao fim e ao cabo, como poeta, como ativista, como etc. Isso, a voz da palavra. Sim, a palavra tem valor sem ação? Tem. Mas eu acredito que a palavra leva à ação, não é? Ou também a ação pode levar à palavra. Mas tem, porque muitas vezes podes não ter força para a ação, mas só o registro, não é? Já vai inspirar, inspirar-te a ti, mais tarde, quem sabe, agires, inspirar outros. Então sim, eu acho que a palavra é mágica, é profética. Temos de ter muito cuidado, aliás, com elas, não é? Epá, foda-se! Muito cuidado com elas, não é? Acredito mesmo nisso. E sim, ou seja, onde está a voz, corpo, palavra, porque para mim as coisas não existem umas sem as outras, não é? A escrita tem que vir de um corpo que vive, não é? Pelo menos. Tudo tem que estar sempre ligado. Mas sim, a palavra escrita, não é? Deixada num muro, pode ser o oxigênio que alguém precisa, não é? Então, sim. Para te responder, Gilson, Dalmantra, sim. Acho que sim. Agora, se ela puder ser esta tal palavra, poesia, praxis, se puder ser isso, se puder ser uma palavra que acompanha a ação e uma ação que é acompanhada pela palavra, então aí teremos uma revolução quando tivermos mais gente nessa... Portanto, o que podemos resumir nessa consciência. É que para ti a vida é uma revolução. A vida é revolução.
uma transformação. Uma transformação. Sim, porque uma revolução, não sei se vai ser Mas necessário uma revolução- sempre, não é? Eu espero que não, que chegue a uma altura que é tal revolução que acaba com todas as Uma- revoluções, não é? Que o Agostinho fala também. Não, ou seja, porque é sempre um mandar abaixo e começar algo, não é? Mas na natureza, pelo menos, há processos regenerativos, há processos de. Mas uma coisa é certa, há sempre transformação. Tipo, na natureza nada é estável e estanque e daí lá está mais uma vez a humildade também de aceitar isso, de aceitar as mudanças, aceitar o fim das coisas, aceitar. Agora há coisas que são inaceitáveis. O difícil, mas às vezes nem tão difícil, mas o importante é distinguir quando é que é aceitável ou não aceitável. E sim, Sheila. Então, diz-me onde é que o pessoal pode ver as tuas transformações, as tuas revoluções. As minhas revoluções. Olha, por agora muito no Instagram, é onde dá para me seguir o que é que eu vou Arroba fazendo. Sheila.Rodrigues. Arroba achei. Achei. Mas quer dizer, achar. é com vários is, ou não? Não, é só Só com achei, underscore, Colasso Rodrigues. Colasso Rodrigues. Colaco, sim. Colaco Colaco Rodrigues. Mas, Sim, no Instagram e Facebook. sim, estamos a trabalhar para outras coisas. Também podem ir à Livraria das Insurgentes, que encontra-se na Sirigaita, é a primeira livraria feminista, saibamos do país, mas de Lisboa certamente, e onde estou publicada em duas revistas. Uma é Bruxitude. Mas são artigos? Ou... São poemas. E também existem duas outras publicações, que uma é um artigo como ativista e outra é um poema. Então, há um pouco, e vão existir também em breve fanzines, também de outro projeto que estou a fazer em parceria com as lindas sócias da Livraria das Insurgentes, onde lá está, sou sócia também, e um coletivo chamado Manas, que também se quiserem procurar é Manas Safer Space no Insta, que é um projeto basicamente de levar a escrita criativa em sessões feitas horizontalmente neste coletivo de mulheres trabalhadoras sexuais, né? E utilizadoras de drogas, que é um trabalho incrível e lá está, revolucionário E que vale a pena. E que tem lá os trabalhos delas, né, criados por elas, também, para além de, claro, toda a livraria que temos muito orgulho nela. E pronto, mais coisas virão em breve, espero eu. Não esperem pelo próximo episódio, Exato, porque mais nós coisas virão. também não. E é isso. Ok, Sheila. Muito agradecido por esta conversa. Fogo. Pessoal, sigam esta grande mulher, esta mulher que inspira muito, esta mulher que é uma onda, e espero que nunca perca a sua força, porque o mundo assim precisa. Epá, vais Obrigado, levar um Sheila. abracinho. Obrigada, Della Mantra. Obrigada, Gilson. Obrigada, companheiro. Obrigada. Está feito.